Bom dia, bom dia, povo santo. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Eu me chamo pastora Ana Cláudia e estou aqui para mais uma devocional com você. Amém? Deus abençoe sua casa, Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua família, a vida da sua esposa, do seu esposo, a vida dos seus filhos, dos seus parentes, em nome de Jesus, que encham vocês de poder, de conhecimento, de autoridade e principalmente de amor. Temos que ter amor ao próximo. Amém? E nós estamos aqui para mais uma devocional e o texto proposto para esse dia hoje se encontra em Salmos. Salmos, capítulo 116, versículo 8, que está escrito assim: Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos e da queda os meus pés. O salmista, nesse momento, ele se encontra angustiado. Então o salmista ele começa a invocar o Senhor pelo um livramento só não, um grande livramento. E qual seria esse livramento que o salmista estava invocando ao Senhor? O salmista estava invocando ao Senhor o grande livramento de Deus, o livramento, o qual são os argumentos do salmista. E o livramento é espiritual. O primeiro livramento que o salmista invoca ao Senhor nesse texto é o livramento espiritual, porque livrou ele da morte. Livrou ele da morte, livrou a alma dele da morte do pecado que levava ele para o inferno. A palavra de Deus vai dizer que todos nós pecamos, instituídos estamos da graça de Deus. Mas agora o salmista, ele agradece a Deus pelo grande livramento, clama a Deus pelo grande livramento que o Senhor tem para dar para ele. Quer livrar a sua alma da morte. O livramento que o salmista, nesse dia de hoje, clama ao Senhor é esse. E outro livramento, outro grande livramento que o salmista invoca ao Senhor nesse Salmo 116 é o livramento emocional. Por que, pastora Cláudia, o livramento emocional? Porque livrou os olhos dele da lágrima. Da onde surgem as emoções? O que faz sair lágrima dos nossos olhos são as emoções que vêm na alma. Essas emoções é que faz os olhos chorar, os olhos lacrimejar. Então o salmista aqui se encontra emocionado, porque depois que ele entendeu o livramento espiritual, que o Senhor livrou ele da morte do pecado, a morte que levava ele para o inferno, então os seus olhos se emocionam por ele entender este livramento da parte de Deus. Agora ele não está mais posto nesse caminho ao inferno. Quando ele entendeu que o Senhor o livrou da morte do inferno, então ele se enche de emoção. Então o Senhor fala, o salmista fala, muito obrigado, Senhor, porque livraste os meus olhos das lágrimas que ia levar ele para o inferno, ia fazer ele chorar. E não só isso, mas outro ponto que nos chama a atenção aqui nesse mesmo versículo é que o salmista, ele clama ao Senhor pelo grande livramento, o livramento moral. Qual o livramento moral, pastora? Porque livrar-te da queda os pés do salmista. O salmista clama ao Senhor porque o Senhor livrou os pés dele da queda.
Diante de um texto tão maravilhoso, a gente vai ver o salmista sendo grato ao Senhor pelo grande livramento que o Senhor deu para ele. Primeiro, o livramento da morte, o livramento que conduzia o salmista até a morte eterna, até o inferno, porque é isso que merecemos. A palavra de Deus fala que todos pecaram. Não há um justo sequer na terra. Então agora ele clama a Deus por esse grande livramento que o Senhor deixou sobre a vida dele. O livramento da morte da sua alma. E ele clama também pelo livramento emocional, porque o Senhor livrar-te a alma dele, o Senhor também livrar-te ele de chorar, das suas lágrimas descer. E porque o Senhor livrar-te ele espiritualmente, porque o Senhor livrar-te a tua alma, porque o Senhor livrar-te emocionalmente, os seus olhos de chorar, logo o Senhor livra os seus pés da queda, a pessoa de estar errando, de estar pecando, porque agora o Senhor escolheu você. O Senhor agora tem algo especial, algo mais íntimo contigo. Agora que eu sei que o Senhor me deu todos esses livramentos, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer agora que eu sei que o Senhor me deu todo este livramento? O que eu tenho que fazer? Agora eu tenho que ir até o Senhor, invocar o Senhor em gratidão, louvor e a adoração, em obediência, em temor. Infelizmente, meus amados, é isso que está acontecendo com o povo hoje em dia. É o que está acontecendo com as famílias hoje em dia. É o que está acontecendo com o povo na igreja hoje em dia. Entendeu tudo isso do que o Senhor livrou? O livramento da morte da alma, o livramento dos olhos se encher de lágrima e o livramento da queda dos pés. Entendeu tudo isso, só que diante de tudo isso não tem feito nada. Não tem agido como tem que agir. Não tem cedido como tem que ceder. Não tem se doado como tem que ser doado. Então, depois que eu entendi todos esses livramentos que o Senhor me deu, o que eu tenho que fazer agora? Agora eu tenho que ser obediente. Agora o temor bateu na minha alma. E se o temor bateu, eu tenho que temer a esse Deus. Se eu temo, eu obedeço a esse Deus. E se eu obedeço, eu faço o que a Escritura manda. E se eu faço o que a Escritura manda, logo eu sou um bom servo. Um bom servo. Um bom obreiro que maneja bem a palavra de Deus. Um bom obreiro que é esposo de uma mulher só, que não é dado ao vinho, que é sóbrio. Agora eu sou um bom obreiro, que eu obedeço os mandamentos do Senhor. Eu ensino os mandamentos do Senhor para quem? Para minha esposa, para meu esposo, para os meus filhos. Agora eu obedeço ao Senhor em todas as coisas, porque eu entendi o que o Senhor fez por mim. Essa obra redentora que o Senhor fez por mim, pelo que o Senhor fez por mim, livrou minha alma da morte. Pelo que o Senhor fez por mim, livrou meus olhos de chorar. Pelo que o Senhor fez por mim, Ele livrou meus pés da queda. Pelo que o Senhor fez por mim. E agora, o que é que eu tenho feito com tudo isso, depois que eu sei que tudo isso aconteceu? Eu tenho sido uma boa esposa, um bom esposo, um bom pai, um bom filho, um bom servo. Tenho agido de acordo com as Escrituras manda. O princípio tem sido na minha casa a base de todas as coisas. Eu tenho feito devocional com a minha família. Eu tenho orado antes de almoçar, eu tenho almoçado na mesa com a minha família, tenho jantado na mesa, tenho aconselhado os meus filhos, tenho dado bom testemunho para os meus vizinhos de quem eu sou agora que eu entendi tudo isso. No trabalho eu tenho sido bom testemunho, a minha vida tem sido testemunho. No meio dos meus parentes, a minha vida tem sido bom testemunho. O que eu tenho feito depois que eu descobri tudo isso?
Eu quero que você, nessa manhã, deixe para mim uma mensagem aí no YouTube, meu canal. Depois de você ter descoberto tudo isso, o que é que você tem feito? Quem você é? De que forma você tem agido? Porque o Senhor vai dizer, o salmista vai dizer: livrar-te da morte a minha alma. O livramento do Senhor para o salmista foi livramento espiritual, porque o Senhor livrou o salmista da morte da alma. Livramento emocional, porque o Senhor livrou o salmista dos olhos dele chorar, sair lágrima. Livramento moral, porque o Senhor livrou os pés do salmista da queda. Você entendeu tudo isso que o Senhor também fez na sua vida? O que agora você tem que fazer? Fala para mim, deixa uma mensagem para a pastora. Como agora você tem que agir? De que forma agora, pela palavra, você fala para mim que você tem que agir? Vamos orar? Pai, nós louvamos ao Senhor. Pai, que ensinamento maravilhoso o salmista nos dá nessa manhã. Livramento de morte, porque o Senhor livrou a sua alma da morte eterna, do inferno eterno. Livramento, ó Pai, emocional, porque o Senhor livrou os olhos do salmista de chorar por causa do inferno eterno. Pai, muito obrigado, Senhor. Livramento moral, porque o Senhor livrou os pés do salmista da queda, de cair, de tropeçar. Obrigado, Senhor, por esses grandes livramentos. Eu entendo que só o Senhor tem este poder de me salvar, de salvar cada um que ora comigo nessa manhã. O livramento, ele vem do Senhor, Pai. Quantas coisas, esse livramento aí, Pai, são livramentos grandiosos que o Senhor tem feito, fez na cruz, apresentou na cruz através do seu sacrifício, Pai querido. E os livramentos que o Senhor tem nos dado hoje ainda nós tivemos o livramento de morte. Hoje ainda alguém tentou contra as nossas vidas. Hoje ainda tem gente que tentou se matar, mas alguma coisa aconteceu para que não se matasse. Hoje ainda alguém, ó Pai, tentou matar alguém, mas não conseguiu porque o Senhor o livrou. Hoje ainda, Senhor, alguém perdeu, ó Pai, o coisa do volante, mas não foi até aquela pessoa porque o Senhor a livrou. Perdeu o governo do volante. Hoje ainda, Pai, uma bala, Senhor, que alguém, ó Pai, soltou por aí, um policial, guerra de polícia com ladrão, e era para pegar em alguém, mas o Senhor o livrou. Hoje ainda alguém sentiu uma dor forte no coração, talvez, Senhor, um AVC, um princípio de um derrame, um infarto, mas o Senhor livrou. Hoje ainda alguém sentiu uma dor tão forte na coluna, Senhor, uma dor tão forte que talvez ia paralisar essa pessoa, nas pernas, mas o Senhor livrou isso tudo hoje ainda. Hoje ainda alguém tentou cortar os pulsos e o celular tocou. Então ela ouviu alguém dizer algo que despertou a tua alma. Hoje ainda, Senhor, muita coisa aconteceu e o Senhor livrou alguém hoje. Mas por esta palavra, Senhor, eu clamo ao Senhor. Faz essa pessoa, porque só o Senhor tem este poder de introduzir a tua palavra dentro da alma da pessoa e fazer, ó Pai, uma transformação na alma. Faz essa pessoa entender, ó Pai, o sacrifício na cruz trouxe livramento espiritual, trouxe livramento emocional e livramento moral para a vida dessa pessoa. O livramento, ó Pai, espiritual foi que livrou essa pessoa da morte. O livramento emocional foi que livrou essa pessoa de chorar, ó Pai. E o livramento moral foi que livrou essa pessoa de pecar contra o Senhor, de vacilar o
da morte hoje, que quase ia acontecendo. Mas se não fosse o quase do Senhor, o que o Senhor já tem proposto na vida dela, Pai, hoje ainda ela teria morrido. Faz com que ela entenda isso e volte ao Senhor. Volte os olhos ao Senhor, não só os olhos, com o coração, a alma ao Senhor, ó Pai querido. E engrandeça o teu nome pelos grandes livramentos que o Senhor tem dado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai querido. Amém. Não deixe de deixar aí sua mensagem. Você entendeu o que o Senhor fez por você? Deixa aí escrito. O que você acha que agora tem que mudar? O que tem que acontecer agora? Que direção agora você tem que tomar? Deus abençoe, amo sua vida. Não se esqueça, se inscreva no canal, deixe o seu like, acione o sininho, divulgue essas mensagens, essas devocionais. Tem sido uma bênção. Deus abençoe grandemente. Amo você. E até amanhã, se assim Deus permitir, em nome de Jesus.